Boa noite, boas-vindas a mais uma edição do Doctoralia Connect. Dessa vez estamos aqui na edição de fevereiro e o nosso tema foi um tema escolhido por vocês. Quem participou conosco em janeiro sabe que nós tivemos lá na edição do Doctoralia Connect de janeiro a pergunta sobre qual tema vocês gostariam que nós abordássemos na edição de fevereiro. E o tema escolhido, acho que sem muita surpresa, foi o de inteligência artificial. A inteligência artificial ela está cada vez mais presente na nossa vida e no setor da saúde não é diferente. Temos cada vez mais tecnologias participando do dia a dia, das rotinas dos consultórios e clínicas. E a ideia de hoje é que a gente tenha um evento e um momento com vocês com uma abordagem muito prática, trazendo aqui casos reais de doutores que estão utilizando a inteligência artificial no seu dia a dia. E por isso eu começo já com a apresentação dos nossos convidados. Estamos aqui com o Dr. Ivani, psicólogo. Em breve, nosso segundo convidado está chegando, mas nós já vamos iniciando a conversa aqui, respeitando o tempo de vocês. E também para aquecimento, eu gostaria de ouvir aqui, ler aqui no chat, no público, de onde vocês estão falando, nos acompanhando, na verdade, de qual cidade vocês são. E enquanto isso, eu passo a palavra para o Dr. Ivani fazer a sua apresentação, por favor. Ok. Para cá mesmo? Nós temos as câmeras aqui, então fique à vontade. Tá bom. Tá. Okay. Bom, então, eu sou Ivani, sou psicólogo. Espertinho um pouquinho. Sou psicólogo já faz algum tempo. Os cabelos brancos já denunciam, né? Adoro o que faço. Trabalho com abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, mais precisamente a terapia do esquema, que é uma terapia dentro da terapia cognitivo-comportamental, o que acrescenta que nós trabalhamos também com as emoções. Então, é cognitivo, comportamento e emoções. Muito bem, muito bem. Está chegando aqui o nosso segundo convidado, Jason. Enquanto o Jason se acomoda, vou dar boa noite aqui para Fernanda, que está nos acompanhando de Belo Horizonte. Muito obrigado aqui pela presença, Fernanda. Pela Regiane, que nos acompanha de São Paulo. Pela Neucivone, que nos acompanha de Goiânia. Então temos gente aqui do Brasil inteiro nos acompanhando. Jason, Dr. Jason, muito obrigado pela sua participação também, por estar aqui conosco, pelo seu tempo. A gente sabe como é corrida a rotina. O trânsito de Curitiba estava um pouco caótico, deu uma chuva agora no final do dia, né? Mas já estamos todos aqui conectados. Dr. Jason, estávamos apenas contextualizando aqui o tema do nosso encontro de hoje, inteligência artificial, e gostaríamos de uma breve apresentação sua para continuar o encontro. Bem pertinho do microfone, por favor. Bem, primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao pessoal da mesa, boa noite ao pessoal aí da técnica, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Jason, sou cirurgião vascular, trabalho aqui em Curitiba como cirurgião vascular desde 2010. Sempre procurei, de maneiras bem práticas, para conseguir desenvolver um trabalho onde eu pudesse me dedicar mais para o meu paciente e menos para a burocracia do dia a dia. E isso foi uma das coisas assim que me atraiu em termos de praticidade na Doctoralia e que eu fui presenteado, né, pela inovação aí da inteligência artificial. Acho que... Muito bem, muito bem. E como eu vinha falando, a ideia do evento hoje é que a abordagem seja muito prática. Nós já falamos na edição de outubro do Doctoralia Connect sobre o advento da inteligência artificial. Falamos, o nosso especialista de inteligência artificial, que depois se junta aqui a nós para o momento de perguntas, explicou uma série de tecnologias que já existem, mas hoje a gente quer saber o que acontece dentro do consultório, né? E para iniciar aqui com vocês, eu gostaria de começar aqui pelo Dr. Ivani, entender o que levou você a explorar a inteligência artificial. Como foi esse processo de descoberta e como você se classifica nessa curva de adoção? Você é um desbravador, gosta de experimentar as coisas novas, ou você primeiro teve alguma referência, alguma indicação de alguém que já estava utilizando? Conta pra gente esse processo de descoberta da IA na sua rotina. Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Às vezes a pessoa diz, psicólogo, né?
é mais emoção, sentimentos, mas a tecnologia é algo que você não pode descartar de forma alguma. Até porque a tecnologia não é só necessariamente aparelhos eletrônicos, né? É forma de você abordar alguém, é uma tecnologia. E quando eu comecei a ver a ChatGPT, né, me veio aquela, putz, mas será que, né, tem uma plataforma que atenda nós psicólogos, né? Porque nós psicólogos precisamos atentamente olhar para o paciente, papel na mão e caneta. E aí a grande dificuldade nossa é o seguinte, se você tira a atenção do seu paciente para anotar, putz, você fica, será que ele vai entender isso como uma desatenção ao que ele está falando? E aí a gente tem que exercitar bastante palavra-chave, até aperfeiçoar o método de escrever sem olhar para o papel, né? Para manter aqui o olhar, né? Depois ficar meio desencontrado e tudo. Então eu pensei assim, putz, seria legal. Quando a doutorada entrou em contato comigo, porque eu acho que eu fui um dos pioneiros na época, né? Bem do comecinho, nem tinha sido oferecido assim ao público. E eles entraram em contato comigo perguntando se eu não queria participar de um teste, né? Sobre a IA no consultório. Eu disse, claro, vamos participar sim. E assim que eu comecei a usar a inteligência artificial. Eu já esperava muito por esse momento de poder utilizar. Muito legal, muito legal. E foi parecido por lá, Jason? Eu vou te falar que a ideia é a mesma, né? Como cirurgião vascular, a gente está sempre buscando novas tecnologias, novas formas de tratamento, mas também novas formas de abordagem do paciente clínico e durante o processo de investigação dele. Então, uma das coisas que sempre a gente tinha como dificuldade era otimizar o tempo da consulta sem necessariamente aparentar que você não tinha interesse em estar buscando uma conexão com o teu paciente. E o que isso te tira? Eu não sei se vocês, alguém aqui, né, já teve a sensação nem um pouco confortável de estar numa consulta, enquanto o profissional ele está olhando para o computador, ele olha 3 segundos para você e mais 10 minutos para o computador. Isso, para mim, não só como profissional, mas também como paciente, é extremamente desconfortável, sabe? E por ser desconfortável, a gente sempre buscou uma alternativa a esse tipo de ação. E antes da inteligência artificial, antes do NOA em si, né, a gente tinha a possibilidade de gravações. Acho que isso é uma prática também dentro da psicologia, né? Você gravar a tua anamnese e depois você estudar o que teu paciente... E a gente tinha isso há algum tempo atrás. Mas uma das coisas que a gente estava praticando, até porque eu também utilizo o NOA para laudos, né? Então eu dou laudos de ecografia vascular. E antes eu gravava no gravador de voz do celular. E aí depois ia estudar aquilo ali. Quando a plataforma me ofereceu, eu fiquei surpreso. Eu ainda não tinha ideia de que isso podia acontecer. Você já foi bem mais à frente, né? Já estava buscando alguma coisa nesse sentido. Eu não sabia que isso podia ser aplicado da maneira como hoje eu aplico. E eu vejo assim o enorme salto que eu dei em termos de melhoria, e não só pessoal, né? Não só porque eu reconheço isso, mas principalmente pelo reconhecimento por parte daquele que é o maior interessado na relação médico-paciente, que é o próprio paciente. Alguns pacientes meus olham para mim e falam assim: nossa, doutor, que legal, agora o senhor pode ficar olhando para mim e me... A própria descrição do exame físico, você vai falando, vai fazendo o exame físico e falando, e isso fica registrado. A NOA, né, consegue decifrar isso de maneira bem clara, e depois você lê e fala assim: pô, foi eu que escrevi, né? Até parece que foi eu mesmo que escrevi. Muito legal. É super interessante esse processo de descoberta e também
abertura ao novo, né? A abertura às inovações que trazem esses benefícios para o nosso dia a dia. E até antes de eu entrar aqui para o próximo bloco de perguntas, vou cumprimentar também a Ana Paula, que está nos acompanhando do Rio de Janeiro, a Jéssica aqui de Curitiba, a Tatiane lá de Joinville, cidade onde eu moro, né? De Joinville hoje, o Cláudio de Fortaleza, o Lídio Neto também da Bahia, a Marisa de Goiânia, e assim vai, uma galera aqui nos acompanhando, muito legal, muito legal, muito bom, bastante gente consumindo um conteúdo aqui de maneira bem prática. E já entrando aprofundando um pouco no que o Dr. Jason estava falando e direcionando agora para o Dr. Ivani a pergunta, é super interessante você trazer esse o ponto de vista do paciente, porque é algo que a gente vem percebendo cada vez mais. A gente inicia a proposta de valor de NOA numa linha muito mais de eficiência, mas a gente entende que o benefício vem muito mais do lado de relação com o paciente. Isso tem um valor muito maior do que o tempo ganho. Mas antes de aprofundar nessa questão de relação com o paciente, queria entender, doutor Ivani, dos gargalos da rotina, da parte de eficiência mesmo. O que foi resolvido pela inteligência artificial? Então, Gabriel, não só eficiência, como eu diria também eficácia, né? Porque tanto o processo quanto o resultado, a gente consegue otimizar duas variáveis muito importantes, ou uma variável que é o tempo. Eu acho que a grande sacada da inteligência artificial é o tempo que você ganha, porque antes de fazer, eu lembro, eu atendo, às vezes, dependendo do dia, 6, 7 pacientes, né? Parece pouco, né? Mas é 1 hora com cada paciente, então é bastante tempo, né? E ao final do dia, 8h30 da noite, eu tinha que chegar em casa e ir para o computador e pegar as anotações de papel e fazer os relatórios, né? E fazer os relatórios de cada paciente. Isso me tomava, em média, sei lá, 2h30, 3 horas, dependendo de cada caso, né? Alguns eram anotações pequenas, mas outros eram anotações maiores, outros eram pacientes novos que estavam começando. Então, quando surgiu a inteligência artificial, eu pensei assim, bom, eu vou otimizar o tempo, porque daí eu não precisava sacrificar muitas vezes o final de semana, né? Quando eu não fazia na semana, não dava tempo, eu tinha que fazer no sábado e no domingo. E a organização, porque a IA, ela dá uma concisão naquilo que você está fazendo. Ela orienta você. Claro que a gente pode ir lá e editar, alterar algumas coisas, né? A gente sempre altera, porque é importante, mas, digamos assim, 80% do trabalho a IA fez para nós. Então, essa eu acho que é a grande, digamos assim, um grande ponto ganho ao utilizar a IA, o tempo e a organização. Sim, tempo e organização. Tempo e organização. Um dos principais que eu consegui, pelo menos até agora, retirar da ajuda da IA. E se eu estou bom de matemática, você tem uma jornada aí de pelo menos 7 horas em consulta, sem nem considerar a transição de uma consulta para outra, Isso. mais 2h30, 3 horas de documentação. Exatamente. Você consegue estimar o quanto de tempo a IA passou a te devolver por dia? Eu acho que me devolveu meio período. Meio período. Se eu contabilizar bem, né? Meio período. Isso tem muito impacto, né? Demais. Isso tem muito impacto. Demais. Aí eu consigo, psicólogo, como todo profissional na área de saúde, precisa ler muito, né? Então a gente lê muito. Eu preciso ler bastante, me atualizar e também ter tempo para mim, né? Porque você trata com problemas de pessoas, né? Ninguém vai a uma terapia para dizer que está tudo bem. Sempre alguém vai com problemas e aquilo carrega você. E é preciso que você tenha um tempo para você também, né? Para você, para a família, para o lazer. E a IA realmente me deu. Isso é fantástico, realmente é muito bom mesmo. A gente fica muito feliz com esse depoimento e que todos que estão nos acompanhando aqui, que fazem parte da Doctoralha, que permitam-se ficar orgulhosos do que está sendo construído. Obrigado. E Dr. Jason, no seu caso, quais partes da sua rotina, além de tempo, organização, ou até na sua prática, né, de cirurgião vascular, o que te trouxe de benefício na rotina? Bem, eu acho que além desses 2 pontos que o Dr. Jones já colocou, eu colocaria um pouquinho diferente, mas que com certeza ele concorda comigo.
que é a chance que você tem de ampliar o teu relacionamento médico-paciente, ou teu relacionamento com o teu cliente, no sentido de poder buscar dele detalhes a mais que você deixaria de ter se a conversa tivesse que acontecer de maneira pragmática, porém com curto espaço de tempo. E eu falo isso porque eu sempre fui adepto aos protocolos, né? Como cirurgião, e aí talvez isso a gente tenha um pouquinho de divergência, eu sempre fui muito adepto a protocolos. E quando você sai um pouco do teu protocolo, você já fica meio desnorteado. Você precisa daquele molde para poder desenvolver um raciocínio lógico e prático. E com a utilização do NOA, uma das coisas que eu posso estar fazendo é saindo do ambiente daquela conversa que é cadenciada, porque a gente aprende a cadenciar a anamnese com o paciente, e começar a entrar na vida pessoal do paciente, trazendo o paciente para perto de mim. E isso daí não influencia na decisão do NOA em colocar aquilo que eu estou falando que não tem relação com o quadro que eu preciso. Isso para mim, sabe, me deixou assim tão à vontade de repente tocar num assunto que fugisse um pouco daquela situação de dor, daquela situação que ele foi ali para buscar, para tentar trazer o paciente para perto de mim, colocar experiências de outros pacientes sobre aquele assunto que nós estamos conversando ali. E isso foi uma experiência muito gostosa, está sendo, né? Uma experiência muito gostosa, me aproximando do meu paciente. Lembrar que eu sou cirurgião. Os cirurgiões que estão nos assistindo aí sabem do que eu estou falando, né? Que às vezes a gente é tido como frio, que é tido como pessoa matemática. Na verdade, os protocolos governam muito a vida do cirurgião. Mas quando a gente tem a possibilidade, a oportunidade de trazer o paciente para a gente, de mostrar que a gente é humano igual a ele, e principalmente de entrar um pouco mais no dia a dia dele, para poder entender a própria doença que cerca ele, porque a gente tem que convir que a doença não é só algo que está no paciente, mas que muitas das vezes é influenciada pelo ambiente, é influenciada pelos costumes, é influenciada por várias outras variáveis que quando estamos só naquela consulta mecânica, às vezes a gente até esquece de perguntar. Então, nisso eu acredito que a inteligência artificial me trouxe um ganho bem superior ao que eu imaginava que podia ter. E você tocou num ponto bem importante, que isso que diferencia a inteligência artificial, no caso aqui do NOA Notes, de uma simples digitação automática. Sim. É a inteligência, é ter o modelo configurado, é trazer somente as informações que são relevantes naquela consulta, naquela conversa, né? E colocar de forma ordenada também. Exatamente. Colocar de forma ordenada é a melhor coisa que tem. E a gente está falando aqui bastante de NOA Notes. Eu acho que está na hora de a gente mostrar um pouco de NOA Notes, né? Estamos falando, vamos mostrar um pouco na prática, e a gente vai passar um vídeo de demonstração do NOA Notes funcionando na prática, um vídeo curto, um vídeo de um pouco menos de 3 minutos. Depois a gente retoma a conversa falando mais da experiência de vocês com o NOA Notes. E enquanto isso, fiquem à vontade para já ir colocando as perguntas de vocês aqui no chat, que ao final da nossa explanação a gente vai ter um bom tempo aí para responder as perguntas, que devem ser muitas, né, de quem não utilizou ainda, e nada melhor do que quem tem a experiência aqui para passar. Vou pedir para a produção aqui, pode transmitir o vídeo, por favor. Super legal, né, gente? Ver na prática funcionando. É o que no dia a dia do Dr. Ivani, do Dr. Jason, nós temos aí do uso do NOA. Eu vou utilizar um material de apoio aqui para que vocês, então, ouvimos até o momento no evento falar muito do NOA, o NOA, né, que é até o apelido carinhoso, mas NOA Notes é o assistente virtual
que é um produto que nós lançamos no ano passado, e que tem uma economia aí até de 30% do tempo de atendimento, usando anotações automáticas, fazendo a organização do conteúdo sumário, e até mais do que 30%, né, doutor Ivani? Em alguns casos aqui um relato de 50%. Basicamente, a ferramenta ajuda no antes da consulta, então ela ajuda a gerenciar todo o histórico dos atendimentos e reunir as informações para o pré-consulta que já foram registradas. O durante dá um resumo rápido antes do paciente entrar na consulta e trabalhar nos bastidores, possibilitando que o doutor foque no paciente. E depois prepara todo o resumo que se adapta de maneira inteligente ao modelo de prontuário pré-configurado. Depois é só copiar para a ficha do paciente, tanto para o prontuário da doutoralha, seja para um outro prontuário que é utilizado no consultório. Então, feita essa demonstração, eu vou trazer aqui algumas outras perguntas para vocês sobre o NOA, de alguns dados aqui de uso também por parte dos senhores. O Dr. Ivani tem mais de 1.300 consultas com o NOA Notes. Tudo isso? Mais de 1.300 consultas. Nem sabia. É bastante coisa. Eu imaginei que fosse bastante, mas não 1.300 consultas. E a gente queria ouvir de você se você conseguiu nesse período transformar, ter uma percepção da transformação desse tempo economizado, não somente desse tempo economizado, mas também uma percepção do ponto de vista do paciente, onde você recebeu algum feedback do paciente ou alguma opinião diferenciada por conta de utilizar a inteligência artificial. Se você tem algum caso para contar para a gente. Especificamente ou diretamente, diria que não, mas indiretamente sim, no sentido de que algumas informações que às vezes o próprio paciente talvez ache que não tenha falado, entende? E ele pergunta lá, será que eu falei isso? Eu disse, falou. Falou isso, né? Temos como provar que foi falado, né? Então, isso transmite um pouco mais de segurança para o paciente e também para nós, porque nós somos falhos, né? Memória, né? Eu trabalho com memória, aprendizagem, então eu sei que a memória e a aprendizagem são instrumentos que você precisa estar sempre atualizando e nem sempre você consegue fazer isso. Então, de uma forma indireta, sim, isso ocorre, sim. Uhum. Legal. E o Dr. Jason compartilhou aqui acho que foi o primeiro ponto que você trouxe até de feedback do paciente, né? De ter uma experiência diferente. Isso já se refletiu alguma vez em opiniões para você no Marketplace? Você entende que isso ajudou de maneira geral na sua fidelização de pacientes por esse foco a mais agora? Sim, sim. E isso fica claro na própria opinião que eles deixam reservado ali na doctoralha mesmo. É mesmo? Inclusive, falando sobre novas tecnologias durante a consulta, dando parabéns pela aquisição, porque na ideia deles, tudo aquilo que se refere a nova tecnologia ou alternativas que otimizam o trabalho, demonstram o interesse do profissional em estar melhorando. E todas as vezes que o profissional melhora, o resultado é você entregar algo de maior qualidade e que tenha mais valor para o paciente. Não necessariamente que isso vá depois se refletir em aumentos de custos. Eu acredito que isso não seja totalmente ligado, mas tudo aquilo que você consegue colocar para compor um trabalho de melhor qualidade é reconhecido pelo teu paciente. Super legal. E na edição de janeiro do Doctoralia Connect, nós estávamos falando justamente sobre o perfil do paciente digital e opiniões positivas figuram entre os top 3 critérios de escolha de um paciente, de um médico, por parte dos pacientes na nossa pesquisa. Então, você tem plano de saúde, obviamente, você tem disponibilidade, obviamente, e terceiro critério, opiniões. Então, tendo as tecnologias ajudando você a ter mais opiniões positivas, está entre os top 3 critérios que vão ajudar você a adquirir mais pacientes.
super interessante, né? Como o ciclo se retroalimenta. E gente, nós estamos, então, falamos aqui um pouco na prática de como funciona a NOA, trazendo a vivência prática de vocês, trazendo uma demonstração do produto funcionando. Agora a gente vai para o momento de dúvidas. Já temos algumas dúvidas aqui, algumas perguntas aqui do público, e aí eu vou convidar o nosso especialista em inteligência artificial, Felipe Locatelli, que é gerente dos produtos NOA aqui na Doctoralha. A NOA Notes é apenas uma das iniciativas de inteligência artificial da empresa. Locatelli, junte-se aqui a nós e eu vou começar lendo aqui algumas perguntas e o Locatelli vai nos apoiar também. Vou para a lista de perguntas então. Gostaria de saber se o uso da IA pode criar uma dependência tecnológica no profissional. Sou totalmente leigo no assunto. Vou começar com o Dr. Jason. Dependência da IA. Dá para viver sem NOA, doutor? Então vamos lá. Eu vou te responder de uma maneira bem tácita. Essa pergunta é do Alexandre Giannini, tá? Alexandre Giannini, uma pergunta muito legal, talvez de uma profundidade que as pessoas nem tenham se tocado, mas eu vou tentar responder de uma maneira bem tácita. Essa dependência, ela é ruim? Te pergunto isso do seguinte fato. Quando eu comecei a aprender cirurgia, eu operava aneurismas aberto. E cada cirurgia demorava em torno aí de umas 5, 6 horas e o índice de mortalidade era alto. Com o advento da cirurgia endovascular, você foi deixando de praticar a cirurgia aberta para praticar a cirurgia por cateterismo. E essa tecnologia, em torno aí de 10, 12 anos, ela se colocou como a melhor opção na grande maioria dos casos. E aí eu devolvo a pergunta para você e para aqueles que estão nos assistindo. O fato de nós, entre aspas, dependermos da tecnologia, traz algum tipo de perda para nós? E essa perda, ela é sentida de maneira direta naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia? Um exemplo disso é justamente o que eu vivi, né, na época da minha formação. Eu vivi o período da transição da cirurgia aberta de aneurisma para cirurgias endovasculares com os cateterismos. E hoje, sendo eu conhecedor das duas técnicas, não vejo por que não me dedicar às implementações tecnológicas que aparecem para nós. Claro, lembrando que se eu não dispuser de um celular, se eu não dispuser de algum device desses que possa me gerar essa praticidade, eu preciso ter as noções básicas do raciocínio clínico e principalmente do desenrolar da minha anamnese para que eu possa chegar no mesmo ponto onde eu chegaria com a inteligência artificial. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta e te feito pensar um pouquinho mais nela, porque realmente é uma pergunta muito bacana e que traz algumas reflexões assim para a vida da gente em relação daquilo que é novo e também do que pode ser feito sem deixar de lado aquilo que já é clássico, aquilo que já é bem sedimentado. Muito boa a resposta. E, doutor Ivani, algum complemento? Então, do ponto de vista... Posso continuar olhando para cá? Para onde você quiser, fique à vontade. Gabriel. Alexandre, né? Isso. Alexandre. O Alexandre ele vai estar olhando a gente se quiser fazer... Então, Alexandre. Então, do ponto de vista psicológico, a gente mensura muito o porquê e como as perguntas são feitas, né? Então, se você vê como dependência, eu assim queria sugerir, veja como recurso. Então, se você trocar a palavra dependência por recurso, talvez isso amplie um pouquinho mais a tua compreensão nesse sentido, né?
Você vê o sapato, eu dependo do sapato para trabalhar, é um recurso, né? Posso ir trabalhar descalço, não tem problema. Mas se eu entender o sapato como recurso, muda completamente o meu uso desse instrumento de trabalho. É só uma sugestão para pensar. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima pergunta? Pergunta da Jéssica Clemente. Para usar o NOA, precisa fazer algum treinamento? Locatelli, vou pedir tua ajuda nessa. A utilização do NOA é super simples, tá? Tem um passo a passo, inclusive no próprio aplicativo. Você vai fazer a tua conta, vai acessar e ele vai te guiar o passo a passo como fazer. Eu costumo falar que a tecnologia por trás do NOA é ultra complexa, mas a utilização dele, a parte que envolve a interface com o usuário é super simples. Então, você não tem que mudar a sua consulta, a gente até enfatiza isso, né? Ele se adapta ao teu estilo de consulta. Você vai, entre aspas, treinar ele de como você quer que ele faça essa anotação. Então, não tem necessidade de você se adaptar à tecnologia. Você só tem que... A gente brinca, né? Ele é um ajudante que vai entrar junto com você no consultório. Você só tem que dizer para ele assim, ó, anote isso aqui para mim. Você vai colocar os teus tópicos, que normalmente são os tópicos que seguem da anamnese, e ele vai fazer a anotação. A consulta transcorre da maneira que você achar melhor, tá? Então, não tem nada, não tem que fazer uma universidade para usar o NOA. É bem simples. Daí posso complementar o que o Felipe falou? Com certeza. Para cada atendimento, você pode ir acrescentando edições de que você quer trabalhar na terapia, né? No meu caso, né? Então, como exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, eu coloco lá introdução e contextualização, relacionamentos familiares, autoestima e autoimagem, enfrentamento, plano de tratamento e sintomas psicológicos, entre outras coisas. Então, na medida que eu alimento a IA com essas informações, ela vai percebendo durante a terapia, durante a sessão, as informações que se encaixam aqui. Por isso eu evidenciei a organização, que eu coloco a edição e ela organiza e me dá aquilo mais ou menos pronto, né? Daí eu uso ainda para editar algumas coisas minhas, às vezes ela pode confundir uma palavra ou outra ali, ou eu tenho uma palavra que melhor enquadra o paciente, mas é excelente essa forma que você acabou de falar, né? De que você pode trabalhar com a IA do jeito que você percebe que ela precisa trabalhar com você. Você não depende dela, ela depende de você, né? Nesse caso. E como nós estamos numa abordagem 100% prática aqui, Dr. Jason, como que conta pra gente o passo a passo de usar o NOA. Você senta na sua cadeira, você pede o consentimento do paciente, você usa ou no celular ou no computador. Conta pra gente desmistificar um pouco essa parte de setup do NOA. Bem, então assim, eu trabalho com exames, né? Exames de imagem, e trabalho também com a parte de consultas convencionais. Quando eu vou utilizar o NOA para a construção do meu laudo, eu utilizo como laudos e diagnóstico, hipótese diagnóstica. E durante todo o tempo que eu vou fazendo o meu exame, eu vou falando aquilo que eu encontro, dando os dados que eu quero que ele faça. Ele utiliza dos dados que eu já coloquei para fazer as tabelas, e depois ele já me dá com a hipótese diagnóstica. É claro que quem oferece a hipótese diagnóstica sou eu. Ele ainda não me substitui nesse sentido. Em termos de consulta médica convencional, eu sento com o paciente, falo para ele da maneira como eu utilizo, né, a inteligência artificial para otimizar a nossa consulta. Em algumas vezes ele quer dar uma olhadinha assim do lado de cá para ver se existe alguma coisa de diferente, mas quando ele percebe que é só um punhado de risquinhos, de tracinhos, ele já volta. E sigo a consulta normal, né? Como eu te falei, eu tenho determinados protocolos de anamnese que para mim são práticos,
Sim. E aí depois que eu termino, eu abro espaço para o paciente, pergunto sobre outras queixas, pergunto sobre trabalho, pergunto sobre lazer. O lazer faz parte também da cura, então a gente tem que aproveitar Legal. o momento em que a gente está conversando com o nosso paciente para saber o que ele faz de atividade física, o que ele faz nos momentos de lazer dele, se ele prefere ficar com a família, se ele prefere ficar sozinho, que tudo isso interfere, primeiro, na vida dele como um todo, e segundo, no nosso entendimento da doença em relação ao dia a dia do paciente. E dentro da consulta a gente consegue encontrar o local ou o espaço específico para que isso daí se encaixe. No mais, consulta normal mesmo. Sabe? Você usa o áudio do computador? Ou uso o áudio do computador. Mesmo? Uso o áudio do computador, deixo ele ligado. Algum microfone específico ou o próprio microfone do computador? computador? Não, o próprio microfone do computador. O próprio microfone do computador simples, já é mais... super simples o setup. Mais simples do que isso só... Muito legal, muito legal. Você tocou num ponto importante que eu queria perguntar para o Dr. Ivani, que é esse sentimento, né, de que a inteligência artificial está fazendo o meu trabalho. Né? Tem uma frase que eu gostei muito num evento de inteligência artificial que eu fui recentemente, é de que a inteligência artificial não vai substituir os humanos, mas os humanos que utilizarem a inteligência artificial vão substituir os humanos que não utilizarem. Já passou alguma vez por esse sentimento de estar fazendo parte do meu trabalho, ou você está numa posição de protagonismo utilizando ela como sua aliada? Qual foi a sua reflexão sobre isso? Em algum momento, bem no começo, passa um pouquinho essa insegurança, né? Se algum dia você vai, não só a nossa área, mas qualquer outra área, né, de instrumentalização do ser humano. Mas em seguida você olha para a IA e diz assim, puxa, mas é uma ferramenta de ajuda, de apoio. Sou eu que alimento a IA, né? Ela só me ajuda, é como se fosse uma boa assistente. Então, esse sentimento não fica, não permanece. Até porque eu acho que substituir um psicólogo, né? Por mais que uma vez eu estava atendendo um paciente e ele disse assim, eu peguei minha filha conversando, minha filha dele de 8 anos. Eu sei minha filha conversando com a IA. E aí ele foi olhar o que ela estava conversando e tal. Ela estava falando sobre coleguinhas, amiguinhas, brincadeiras e tal, né? E aí ele disse assim, ele perguntou para mim assim, será que a IA não vai te substituir? Né? Aí eu falei, o que eu estou falando aqui, no começo parecia que sim, né? Mas na verdade a IA é um ajudante, é uma ferramenta de trabalho, né? O serrote nunca vai substituir o serralheiro, certo? Ela não é uma inteligência humana, né? Ela é uma inteligência que aprende com estatísticas, com dados, assim como a gente aprende por meio da experiência. Esse é o modelo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Acho que tem bastante pergunta. Como o NOA pode ajudar no agendamento e confirmação de consultas? Locatelli, essa é para você. Falar um pouquinho de futuro aí, de visão do NOA. Legal, gente. Que bom que veio essa pergunta, Suzana. Da Suzana Pedrinho, de São Paulo. Isso. A gente tem, como eu falei, o NOA, ele é um guarda-chuva, tá? São várias IAs que vão estar embaixo dele. Então, vão ser vários produtos que estão vindo. Um deles, né, a gente não está anunciando ainda, mas só comentando aqui brevemente, vai fazer exatamente isso. Então, é uma IA que recepcionista no sentido para poder auxiliar no dia a dia ali do trabalho do agendamento, de confirmação, né, preciso tocar minha consulta, preciso tocar meu horário. Então, a IA vai estar ali disponível para poder fazer esse trabalho mais manual, assim. Então, aguardem. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima. Agora é a Márcia Babo, lá do Rio de Janeiro. Ela pergunta para a gente se para usar a ferramenta precisa utilizar o prontuário da plataforma do Doctoralha. Então, a gente tem uma versão que ela funciona independente, tá, do Doctoralha. Inclusive, você não precisa nem, né, ter o perfil, nada. Você contrata a ferramenta em si e você vai poder usar ela conectando com qualquer prontuário. Então, é uma versão standalone, que a gente chama, que ela funciona sozinha. Então, dá sim para utilizar. É só entrar, né, na página lá e fazer o cadastro que a gente já demonstra para vocês.
E aproveitando essa pergunta, Dr. Jason, você usa o prontuário da Doctoralia com o NOA? Qual o benefício de usar o NOA com o prontuário da Doctoralia? Difícil. Qual que é o benefício? Desculpa. Benefício? O benefício. Olha, para mim foi a praticidade, porque eu só conheci o NOA devido à Doctoralia. E quando eu tive o primeiro contato com a Doctoralia, eu nem tinha, na verdade, o prontuário eletrônico da Doctoralia. Então, foi uma escada onde eu fui ganhando da Doctoralia cada degrau. Eu entrei para agendamento de pacientes, isso foi o que me foi oferecido lá nos anos 2016, 2017, era uma agenda de pacientes, uma agenda inteligente, onde o paciente podia se agendar, e depois disso virou prontuário eletrônico, e depois foi melhorando, a coisa foi melhorando a ponto até chegar aí. Então, para mim, a praticidade foi o que me manteve com o prontuário Doctoralia, com o que a Doctoralia tem para me oferecer em relação também à divulgação, né, a minha colocação como profissional. Isso é um ganho que eu segurei. Vamos dizer assim, fora isso, a questão também além da praticidade, da questão quando você faz um comparativo, né, entre as demais versões e opções de prontuário eletrônico, você vê que a Doctoralia não fica para trás nesse aspecto. Então, já que para pagar uma coisa, paga uma coisa completa do que ficar pagando coisinhas separadas, sabe? Você acaba tendo tudo em um, né? E Exatamente. conforme o Felipe Locatelli falou, tem uma visão de aumentar a oferta de produtos de inteligência artificial. Você acaba também melhorando toda a sua plataforma, todo o seu stack tecnológico. Você, doutor Ivani, usa o prontuário da Doctoralia, utiliza integrado a algum outro? Só acrescentando o que o doutor Jason falou ali, é mais a organização mesmo, né? Uhum. Eu acho que além da praticidade, a organização, para mim, a gente trabalha com muito abstratismo, né? Sim. Então, se você pega uma ferramenta que ela condense e concisa aquilo, ajuda bastante. Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta, galera. A pergunta é do Igor de Sena. Vocês sentiram que a inteligência artificial ajudou na qualidade de vida no geral, principalmente fora do consultório? Interessante essa pergunta. Doutor Jason. Bem, o que eu posso te dizer é o seguinte, repetindo o doutor Ivanir, ele ganhou 50% a mais de tempo com a família dele, né? Então, nesse sentido também vou dizer exatamente isso, eu ganhei mais tempo. Aquilo que eu fazia em 3, 4 horas de consultório, eu passei a fazer em 2 horas. E aí, essa 1h30, 2 horas que eu tenho, ou eu aumento o meu volume de pacientes, que é uma possibilidade bem plausível, principalmente para quem tá construindo, né, um portfólio ali de novos pacientes, como também para não trabalhar na sexta-feira e sair para viajar com a família. Isso é uma coisa que a gente consegue através da otimização do tempo e também da otimização da própria forma como você leva o teu consultório. Nisso a NOA conseguiu me ajudar de maneira bem eficiente. Em termos práticos, eu consegui voltar a fazer 3, 4 vezes academia. Eu fazia uma vez ou duas, voltei a fazer 3, 4 vezes e voltei a treinar corrida de rua, né? Eu também faço corrida de rua, então isso me ajudou bastante. Então são coisas concretas, né? Muito. Traduzindo aí o que o Dr. Jason falou, né? É algo de grande valor. Né? Exatamente. E que para nós que trabalhamos com área de saúde, né? Você cuidar da sua saúde física, eu sempre recomendo para os meus pacientes, cuidem da sua saúde física, não é só emocional, as duas estão interligadas. Muito bom, muito bom. E a próxima? A NOA salva áudio? Pergunta da Marisa.
Essa é uma pergunta que vem bastante, tá? E é um medo que às vezes o profissional de saúde tem, né? Ele se sente que está sendo gravado. Mas a gente sempre enfatiza que entre aspas, gravação do áudio, ela não é um fim, ela é um meio. Então, da mesma maneira que você manda um áudio no WhatsApp ali e ele vai fazer uma transcrição, o Noah também faz essa transcrição. Então, no primeiro momento, né, são 2 algoritmos que funcionam em paralelo. Um vai fazer toda a parte de voz para texto e depois que é feita essa transcrição, essa gravação não tem mais utilidade, então ela é descartada. Depois que é feito isso, vem um outro algoritmo e ele faz aquele filtro que vocês ensinam ele, o que é importante na consulta. Então, só fica mesmo o texto. Então, não precisam se preocupar que a gravação não é um fim do Noah, assim, é só um pedacinho da jornada. Tá super esclarecido. Obrigado pela pergunta, Marisa. A próxima. Pergunta do Lídio Neto. Quem usa Figo Clinic pode aderir ao Noah? Todas para você, hein, Locatelli? A gente está fazendo, o Figo vai ter o Noah também, está embedado, vai funcionar dentro da Figo, já tem, a gente já tá funcionando, né? Já está fazendo alguns testes com vários consultórios. Entre em contato com o teu representante da DOC, né? O responsável de customer ali, converse com ele que a gente consegue fazer vocês também começar a fazer um período aí de teste, tá? Mas sim, vai ter na Figo também. É isso aí, Lídio. Faz igual os nossos convidados aqui. Entre os desbravadores, conhecer primeiro que todo mundo. Uma pergunta da Ana Paula Cardoso. Sou supervisora de atendimento em uma clínica odontológica. Como usar Noah para a minha empresa? Gostaria de usar para atendimento de primeira vez com meus pacientes. É possível? É possível. Olha, eu brinco com vocês, né? E aqui na empresa eu até incentivo. Eu utilizo o Noah, tá? Eu não sou médico e eu utilizo ele para fazer a anotação das nossas reuniões. Então, eu consigo ensinar a ele quais são os tópicos que são importantes para mim. Então, já tem várias clínicas odontológicas que utilizam o Noah, então acredito ser perfeitamente possível. Você só precisa entender o que você quer extrair daquela conversa, daquela consulta, ou primeira consulta. Mas sim, é perfeitamente possível. Muito obrigado pela pergunta, Ana. A Marisa fez mais uma pergunta. Sou eu quem configuro o que o Noah vai tomar nota? Exatamente, como eu falei, você tem um campo de templates ali que você diz os tópicos que você quer que ele anote. Tem até um doutor que brinca com a gente, né? Ele fala assim, eu ponho lá, anote o time do coração do paciente. E o Noah faz a anotação, porque ele usa aquilo ali para fazer um engajamento depois, falar, como é que está o seu time? Enfim, vocês, né, no caso, decidem os tópicos ali que vocês querem salvar no prontuário. É isso. Locatelli, e se eu não fizer nenhuma configuração, se eu simplesmente começar a utilizar o Noah, qual que é o modelo padrão que vem? Bom, default, né, como padrão, o Noah tem 2 modelos, um de primeira consulta e um de consulta de retorno. Mas isso é um modelo genérico que vocês podem entrar lá e configurar. A gente também tem uma pasta, tá, que a gente disponibiliza com vários templates de várias especialidades, porque a gente brinca, né, que às vezes o profissional ele está tão acostumado a fazer aquilo, faz tão no automático, que a hora que tem que parar para pensar o que eu quero anotar daqui, dá um branco. Então a gente tem vários modelos lá que vocês podem estar utilizando. Falando com a produção aqui, ver se dá tempo para mais perguntas, mas já colocaram mais uma na tela. Então, agora vai uma pergunta aqui para os doutores e vou pedir para o seu Ivani responder primeiro. Pergunta do Cláudio Francisco Atílio Gorga. Os pacientes são receptivos ao fato da consulta estar sendo gravada? Não lhes causa nenhum constrangimento? Sim, no início, né, quando são comunicados, Cláudio, ali, né? No início, Cláudio, quando são comunicados, sim, porque a terapia, ela de uma certa forma, ela é muito pessoal, né? E às vezes um pouco invasiva, né? Aquele paciente está te dando o direito, né, de um outro ser humano, no caso o psicólogo, de ouvir e ponderar sobre aspectos muitas vezes sensíveis à vida daquela pessoa. Então sempre tem um pouquinho dessa, né? Mas depois
Depois, acho que pela condução que você dá à sessão, à terapia, isso não é mais relevante. Super entendido. Concorda, doutor? Concordo. E além de concordar, eu ainda tenho uma observação que isso está muito relacionado à faixa etária do teu paciente. Os pacientes mais jovens, quando você fala sobre o NOA, né, ou a NOA para eles não só têm o interesse em estar sabendo o que é, como eles enxergam valor agregado diretamente só pelo fato de você falar que está utilizando. Tem alguns pacientes, eu trabalho bastante com pacientes que vão mexer com estética. São duas áreas assim bem importantes da cirurgia vascular, né? A parte estética e a parte das insuficiências, insuficiência arterial, insuficiência venosa. E quando você tá falando ali para uma paciente de 20, 26 anos, que às vezes quer só ver uma varicose, e de repente aquele montão de perguntas que você faz, ela começa a perguntar o motivo, e ela olha que você não está falando, você não está escrevendo absolutamente nada, só está conversando com ela, e você pega e explica para ela que o motivo dessas perguntas é para ampliar o meu conhecimento a respeito do que acontece contigo, para eu poder decidir da melhor forma o modelo de tratamento que eu quero fazer contigo. Automaticamente ela eleva o nível da experiência que ela está tendo dentro daquela consulta e te coloca num patamar diferenciado. Isso é extremamente gratificante para o profissional, e eu acredito que quando a gente compartilha isso, o próprio paciente diz, poxa, eu estou sendo mais valorizado pelo Dr. fulano de tal quando ele faz isso, né? Sim, utiliza a NOA. Então, a maioria das vezes, eu enxergo, né, eu sinto dos pacientes que eles têm um certo carinho em receber isso, né, em receber essa inteligência artificial. Claro que tem alguns pacientes mais idosos, alguns que não entendem que a gravação ela é momentânea, né? Depois ela vai pro lixo e fica só o texto gravado. Mas quando você explica, eles entendem também e acaba meio que agradando todas os tipos de paciente que você tem. Eu acho que o grande diferencial é a condução que a gente faz. Sim. Se você deixa o seu paciente à vontade, então ele nem lembra que tem um recurso, né, que está sendo ali utilizado para ajudá-lo, né? Muito legal. E reforçando que é deletada a gravação, né? Então fica somente o que vai apoiar o médico e pelo bem do paciente. E nós estamos chegando aqui no horário. Eu vou ler uma mensagem da Marisa que talvez represente aí todos os participantes, a vocês principalmente. Um agradecimento aos colegas da saúde na bancada. Muito bom ouvir vocês e suas experiências e perceber o quanto a IA ajuda a humanizar o atendimento, porque ficamos mais disponíveis na relação com o paciente. Então, a gente valoriza muito esse momento de troca. É o que a gente sente, né? É o que o senhor deve sentir, eu sinto, e os profissionais de saúde que utilizam essa ferramenta, com certeza conseguem extrair dela esse ganho em termos de... Eu tenho uma frase para isso, vou utilizar a frase. Você, através da inteligência artificial, você humaniza o teu atendimento. Acho que é isso daí, sabe? Se você utiliza de um mecanismo eletrônico e com uma inteligência artificial para ganhar em humanidade, para ganhar em interação com outro ser humano. É muito bacana. Muito legal. Pessoal, vocês estão vendo na tela agora um QR Code que vocês podem escanear para agendar uma demonstração do NoaNotes, ou então para testar gratuitamente o NoaNotes. É bastante intuitivo também, é uma possibilidade. Então vocês vão apontar para esse QR Code,
vão para uma página onde ou vocês iniciam um teste gratuitamente ou vocês agendam uma demonstração e o nosso time entrará em contato para fazer uma demonstração de NoaNotes. O produto está disponível a um preço muito competitivo e com essa possibilidade de demonstração e de teste. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui, a disponibilidade para esse momento de troca. Agradecer o Felipe aqui conosco também para esclarecimento das dúvidas mais técnicas. Eu peço que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando, porque em março nós temos Doctoralia Connect de novo. E como da última vez, eu gostaria da ajuda de vocês aqui no chat com sugestões de tema. Da outra vez foi uma chuva de inteligência artificial, dessa vez eu acho que pode ter uma variedade um pouco maior de temas, mas assim que vocês quiserem novamente mais uma rodada sobre inteligência artificial, vai ser um grande prazer. Enquanto vocês escaneiam o QR Code, acessam e testam gratuitamente no agendam suas demonstrações conosco, eu vou pedir as considerações finais, tanto do Dr. Jason, Dr. Ivani e depois também do Felipe Locatelli. Bem, só para a gente poder finalizar e reunir tudo dentro de uma ideia única. Tudo aquilo que vem para somar é bem-vindo. Mesmo que a gente não entenda de cara, quando a gente começa a perceber que aquilo está te otimizando o tempo, que aquilo está trazendo benefícios pessoais para você, que aquilo está te colocando num patamar de excelência maior, seja no teu trabalho ou seja na tua atividade diária, que muitas das vezes não se conecta com a tua atividade financeira, é bem-vindo. Então, nesse sentido, a inteligência artificial se encaixou com as atividades de saúde de uma maneira bem interessante. Excelente. Bom, agradecer o convite, né, de poder, de alguma maneira, ajudar tanto aos pacientes, né, a entenderem que a IA é um recurso, né, uma ferramenta de apoio. Também os meus colegas da área da saúde também, que estão começando a entender que a IA também é um recurso importante e é um recurso que veio para ficar. Eu acho que quanto mais tempo você demora ou resiste a não usar, você vai ficar para trás, porque é algo que não tem que fazer. Ela é o contrário, né? Você tem que fazer, você tem que chegar junto, né? E de uma certa maneira, agradecer a Doctoralia, né, por essa ferramenta. Né? Não só aqui, esse momento, da gente poder desfrutar, compartilhar, mas também a Doctoralia por oferecer essa ferramenta de grande valia para nós, da área da saúde, e, consequentemente, para os nossos pacientes também. Excelente. Maravilha. Bom, gente, eu trabalho com IA já faz algum tempo, né? Mais de 10 anos aí, IA na saúde, focado em IA na saúde. O que eu posso falar para todos que estão nos assistindo aqui é que não tem mais volta, tá? Tem que acompanhar, né? Tem que entender, tem que correr atrás. A gente está organizando mais e mais eventos aqui de IA voltado para a prática, que eu acho que isso é muito importante, né? Não dá para falar só coisas que estão em laboratório, mas coisas que podem ajudar vocês no consultório. Então, tragam, né, aqui no chat, tragam, escrevam, enfim, para a gente. A gente quer trazer mais a IA para o dia a dia de vocês. Tem várias ferramentas que a gente vai estar trazendo para frente, mas o No agora já serve bem, né, já tem muitas funcionalidades. E aprendam, tá? Aprendam, porque não tem mais, né, a prática da medicina no dia a dia, a prática de todas as especialidades já mudou. Então, quem não se adaptar começa a ficar para trás já. Um caminho sem volta. A nossa primeira pergunta foi sobre dependência já, né? Da IA. E meu agradecimento final vai para você, que ficou aqui conosco até agora, que dedicou 1 hora do seu dia para acompanhar mais esse Doctoralia Connect com conteúdo riquíssimo. Em março, eu espero encontrar cada um de vocês aqui novamente. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.